Oi, gente, bem-vindos ao programa. E hoje vamos falar de um assunto muito especial que a gente ainda nem falou a respeito disso para vocês. E trouxemos também uma convidada muito diferente, né? De uma área bem diferente do costume de trazer, né? Uma convidada da área de farmácia, da questão de farmácia de manipulação, drogaria, hospitalar. Estética a gente já trouxe, e dessa vez eu trouxe uma farmacêutica que ela vai contar um pouquinho para vocês de como ela trabalha, ela vai se apresentar e ela vai contar com um pouco mais de detalhe qual a função dela nesse local. Seja bem-vinda, doutora Suzy. Eu estou muito feliz por você estar aqui com a gente, de falar também de um tema muito importante aqui, não só para os farmacêuticos que estão assistindo, mas outros profissionais da área da saúde e também as pessoas que buscam informações sobre saúde nas redes sociais. E esse é um canal assim que a gente costuma sempre passar informações de várias áreas, né? E também orientar as pessoas da melhor forma em relação aos medicamentos, à saúde. E aí você nada mais né, do que uma pessoa muito importante na área também da nossa profissão para poder falar em relação ao SUS, né? Que eu disse que é um assunto assim que a gente nunca abordou aqui no programa. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente e falasse em relação também ao acesso dos medicamentos no SUS e falar um pouquinho do seu trabalho lá dentro. Boa tarde a todos, boa noite. Quero primeiro agradecer a Úrsula a oportunidade de poder estar aqui dividindo essa noite maravilhosa com um assunto interessante, né? Me chamo Suzy Lopes, eu sou farmacêutica há 30 anos. Olha só a experiência que ela tem, gente. Sou servidora efetiva da Secretaria de Saúde do Estado da Saúde Pública do Pará e trabalho no SUS. Sou uma amante do SUS. Né? O SUS, como todos conhecem, a Lei 8080 criou o melhor plano de saúde, né? Onde todos nós pagamos os nossos impostos e fomos galgando esse privilégio de nós termos um SUS que ele é para todos, acessível a todos. Porque no início, somente quem tinha acesso à saúde pública era aqueles que eram do INAMPS, que eram descontados na carteira assinada e tudo, até o advento da Lei 8080, onde fez um SUS para todos, né? Todos nós temos, mesmo aqueles que somos usuários do plano de saúde da assistência privada, nós podemos utilizar em algum momento o SUS. E eu trabalho na parte gerencial, né, na Secretaria de Saúde. Hoje estou coordenando as demandas judiciais e administrativas do Estado do Pará, que é algo que veio desvirtuar o SUS, né? A questão da judicialização. Com o advento da Constituição de 88, lá no artigo 196, ele diz: a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Aí pronto. A saúde, ela não é só a questão do medicamento. Existe uma série de outras situações, o lazer, o trabalho, tudo, saneamento, tudo isso engloba a questão da saúde. E aí, por uma falha, muitas vezes, que ocorre no sistema, às vezes as pessoas não conhecem como devem acessar o SUS, como é que ele vai ter direito àquele medicamento. E muitas vezes o judiciário faz a parte da gestão e ele delega, né, que a gente precisa comprar, precisa fazer. Boa tarde, boa noite, né? Boa noite. 18 horas, doutora. Eu também sou farmacêutica, ajudo aqui no programa. E eu gostei muito de você vir aqui com a gente, porque isso é um assunto muito importante. Principalmente, eu não sei se você trata de alguns medicamentos das crianças que são autistas, que têm epilepsia, e que a gente sabe que, no caso, o extrato, né, de cannabis, que tem a judicialização, a questão da defensoria pública, e a minha dúvida era onde o farmacêutico atuava também nessa medicação. Do cannabis, né? Vamos começar pelo... Não, estamos aqui para a gente bater esse bate-bola. Questão do cannabis. O cannabis,
realmente existe, ainda está naquele processo da questão das evidências científicas, né? Que é algo hoje que a gente conversa muito, que é a evidência científica, porque a gente já teve, não muito distante, a fosfetanolamina, que era a pílula do câncer, lembram? Isso aí foi um boom, e nós tivemos várias ações judiciais, onde compelia ao Estado fazer a aquisição. Na época... A Defensoria Pública seria o Estado. Não, a defesa... Como é que funciona? Para a gente entender, né? A gente tem os operadores do direito. Então, os operadores do direito, quais são? Pode vir uma ação judicial por um advogado particular. Tá. Nós podemos ter ação judicial pela Defensoria Pública Estadual. Nós podemos ter uma ação judicial por uma Defensoria Pública da União, ou quando eles vão lá no Tribunal de Justiça. Então, existem essas portas de entrada. Hoje, no Estado, nós já estamos, um projeto desde maio de 2024, nós temos uma Câmara de Resolução de Demandas na Saúde, que funciona aqui pertinho, ali na Conselheiro, onde a Defensoria Pública, os autores que estão envolvidos nessa Câmara, Defensoria Pública, DPU, todos esses que eu falei, nós estamos reunidos num só local para tentar minimizar esse calvário que às vezes as pessoas acham assim, eu vou ter uma demanda judicial, é rápido. Não é rápido. E para diminuir esse calvário, nós fizemos essa Câmara de Resolução de Demandas. Pontualmente, o cannabis. O cannabis, ele tem uma autorização para importação da Anvisa, porém, para epilepsia. Sim. No caso do TEA, que é o transtorno do espectro autista, ainda não tem uma evidência científica robusta que faça que eles tenham disponibilizado. Por quê? Porque dentro da saúde nós temos os protocolos e diretrizes, Sim. onde os especialistas, eles se reúnem e fazem um protocolo daquela doença, como é que eu vou atender? Vou atender com esse medicamento, com esse, vou fazer... Existe um escalonamento, existe assim... Então, no caso do TEA, existe um protocolo onde o cannabis ainda não faz parte. Então, as pessoas ou fazem a aquisição de maneira individualizada própria, né? Ou vão entrar com demanda judicial. Essa demanda ela pode ser tanto contra o Estado, contra a União ou contra o município. Entendeu? Então, acontece desse jeito. Antigamente, nós já evoluímos. Antigamente, nós tínhamos somente... Posso falar o nome de laboratório? Pode, não tem problema. Nós tínhamos somente a cannabis da Prate Dona Dulce. Hoje já tem da Biolab. Hoje já tem da Biolab. Hoje nós tivemos um grande impulso, que é a FURP, que é um laboratório nacional, público, ele está também fazendo já cannabis. Então, com isso, o que vai acontecer? Ela vai ficar disponível a um preço mais acessível. Isso, vai ter mais ofertas. Né? Então, com isso... As demandas judiciais, geralmente, que nós temos no Estado, geralmente são para importada. Bisalive, Empiflex. Não, existe no Brasil, mas assim, existe muita... geralmente, o que é que nós fazemos? Qual é o papel do farmacêutico? No meu caso, como a Úrsula falou. O que é que faz a minha coordenação e a minha equipe de farmacêuticos que estão lá nos assistindo? Né? Temos 10 farmacêuticas pareceristas só de demanda judicial, responsável pelo cumprimento. Fazemos os pareceres para quê? Quando o medicamento, quando a cannabis é importada, esse processo aduaneiro ele é muito difícil, mesmo para a secretaria. E demora demais. Considerando as autorizações que nós temos no Brasil, a gente pede para o juiz verificar junto ao médico se ele pode fazer a adequação para o registro brasileiro. Então, isso ele faz com que fique mais célere o atendimento ao paciente. Então, isso faz com que a gente possa atender de maneira mais célere. Olha só como é importante, né? Até a inserção do profissional farmacêutico nessa questão de medicamentos, né? Na seleção, a programação, em todo aquele ciclo da assistência farmacêutica, é muito importante a inserção do farmacêutico, e muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender qual é a real função do farmacêutico. E aí eles pensam que o farmacêutico fica lá só na drogaria, né? Não, o farmacêutico, ele é muito mais do que simplesmente ficar atrás de um balcão.
E hoje a doutora Suzy está aqui para dar esse exemplo para a gente, que ela mostra, fala um pouquinho do trabalho dela e de como é os processos lá dentro. Eu achei muito interessante que ela fala que não é só olhar a questão do medicamento, mas várias outras questões que envolvem o medicamento, como, por exemplo, que eu sempre falo nas minhas aulas também, que é olhar o medicamento, olhar o paciente e o ambiente, que é o que você mesma falou agora. Então, são 3 pontos muito importantes, até na atuação da própria farmácia clínica, Sim, né? isso. Que a gente olha o paciente como um todo. Né? Porque nós, farmacêuticos, não somos só a farmacologia em si. Nós somos também as leis e os direitos da vigilância sanitária. Como ela falou aqui, olha, tem a questão da judicialização, tem as empresas, mas já está começando a ter a autorização do cultivo e todas essas questões, as pesquisas nacionais. Então, a gente sempre está, digamos assim, nas duas vertentes, né? Saber das substâncias e saber também se a lei ampara essas substâncias para a gente atuar de forma conjunta. O que acontece é... Eu sou apaixonada pela farmácia, eu sou suspeita para falar, mas eu sou apaixonada pela farmácia. Por quê? Porque é um leque grande de atividades que nós temos, até muitas sem o CBO, mas a gente tem um leque grande de informações, e a gente tem que sempre estar se atualizando, sempre tem que estar estudando, porque sempre tem coisas novas. Sim. Em relação às demais profissões, eu digo que ser farmacêutica é muito fácil. Por quê? Porque nós temos, graças a Deus, uma legislação imensa que nos ampara uma série de situações. Entendeu? Então, tecnicamente, se a gente sentar e estudar, a gente está embasado o que a gente pode ou não fazer. O que é que está dentro do meu métier, o que não está dentro. Entendeu? Então, tem a política nacional oncológica, que muitas vezes nós temos muitas ações judiciais para medicamento da oncologia. Você atua nessa parte da oncologia? A demanda judicial, Úrsula, diversa, ela né? tem de tudo, né? De tudo, até cesta básica. A questões daqueles medicamentos de APAC também envolve você? O que é que nós temos? Quando uma demanda judicial do medicamento do APAC, o medicamento da APAC, ele é um medicamento que ele está padronizado. Assim do APAC, né? Desculpa. Só explique também o que é a APAC? A APAC é a autorização de procedimento de alto custo. E dentro do SUS existe a assistência farmacêutica, ela é dividida em componentes. Então, nós temos o componente básico, o componente estratégico, nós temos o componente da assistência, componente especializado. Então, no componente especializado, os medicamentos são de alto custo, onde todos têm um PDCT e dizendo quais são os critérios. Então, o paciente ele tem uma APAC que vai dizer que aquele CID é o Código Internacional de Doenças. Então, ele precisa ter um CID contemplado para receber aquele medicamento. Vou contar para vocês, por exemplo, caso que a gente tem muito hoje em dia. Assim como a Úrsula, eu sou pequenininha, só tenho 1,56 m. Mas daqui a 15 anos, nós não teremos no Pará pessoas da nossa altura. Por quê? Porque nós temos uma gama de ações judiciais para hormônio do crescimento. A somatropina. E a somatropina, ela tem um protocolo específico do Ministério da Saúde, onde diz que só podem tomar o hormônio quem é E23. Existe um CID. Mas aí a paciente vai, mãe, pai, tem toda uma questão da hereditariedade. Mas mesmo assim eles querem e entram com a judicialização. Então aquele medicamento, apesar dele ser do componente, ele está na PAC, mas ele não está disponível para o CID que o médico coloca. Então ela não vai entrar. E assim como, além do CID, existem critérios na PAC de inclusão e exclusão. Então, para você, dentro do protocolo clínico, para poder ter, pelo SUS, dispensado a somatropina, crianças, mulheres, até 10 anos. Se eu chegar lá com 11 anos, eu sou fora do critério de exclusão. Então, eu vou entrar fora. E muitas vezes... Aí entra a judicialização de medicamentos que são do componente. Esse é um caso. Mas está no componente, mas o CID não contempla. Como todos sabem, né, nós temos regras a seguir. Nós tínhamos a Lei 8080, ou
866, que era da licitação, que agora nós temos a 14133. E ela diz umas regras de como o serviço público precisa contratar, como ele tem que comprar. E, às vezes, esse processo ele é muito burocrático. É diferente de uma esfera privada, que eu chego ali na farmácia, chamo 3 e compro de quem quiser. Não. Existem regras que eu preciso cumprir. E, às vezes, no componente especializado, apesar de estar programado, falta o medicamento. A paciente, ela está dentro do SUS para receber pelo SUS, porém está fora. Aí a paciente vai esperar 2, 3, 4 meses, 5 meses a gestão terminar o processo licitatório para fazer? Não. Entra com uma demanda judicial e a gente precisa... Uma coisa também que eu aprendi, logo no começo eu me estressava demais, porque eu dizia assim, não, a gente tem que ir lá com o juiz, dizer para ele que está errado, que tem o protocolo. E eu fui treinada, eu sou discípula da Gleise Meira, que era uma advogada que me ensinou tudo que eu sei de judicialização. Ela dizia o seguinte, Suzy, demanda judicial, a gente cumpre e depois discute o mérito. Então, quando eu tenho uma decisão judicial, eu tenho prazo. Então, eu preciso atender, fazer a compra, seja de maneira direta, fazer empréstimo, fazer doação, ver como eu vou atender o paciente e vou discutir o mérito. Aí é que entra o papel do farmacêutico. A gente precisa fazer, embasar tecnicamente um parecer substanciado para que o meu advogado, que é o procurador-geral do Estado, vá lá com o juiz e tente derrubar aquela liminar. Entendeu? Então, o nosso papel é esse. Interessante. E a questão das pessoas de quererem ter esse acesso aos medicamentos lá no SUS, né? Como é o procedimento lá na hora de chegar? Precisa seguir, como você mesma falou, precisa seguir os protocolos, né, as diretrizes e tudo. Aí a pessoa que vai precisar ter acesso aos medicamentos. Tem certos medicamentos que são especializados em cada patologia, né? Tem um caso da oncologia também, como você falou. Como é esse procedimento das pessoas terem esse acesso? A oncologia, ela é diferente da assistência farmacêutica. O medicamento oncológico, ele não está incluso na assistência farmacêutica. O que é que acontece? Na oncologia, ele está como se ele fosse um procedimento. Dentro do SUS, foi estabelecido que aonde o paciente faz o tratamento dele, o hospital que se credencia, se habilita para fazer tratamento de oncologia, ele tem que dar o tratamento de uma maneira integral. Consultas, exames e a dispensação do medicamento, que ele está, como a gente chama de procedimento. Mas o que acontece na grande maioria? Nós temos padronizações antigas, né, dos nossos hospitais de referência e mesmo dos hospitais. Na oncologia não tem uma padronização eficaz. E a gente sabe que a indústria farmacêutica, ela anda anos-luz do componente do SUS. Então, quer dizer, muitas vezes nós temos medicamentos que são padronizados no SUS, mais antigos, com uma tecnologia que não é de ponta. Então, tem essa situação no componente oncológico. E nós temos essa situação no estado do Pará, no componente oncológico de maneira nacional, todo mundo, aonde o paciente faz, tem que tratar, e na política oftalmológica também, no estado do Pará, aonde o paciente faz o tratamento do glaucoma, lá eles recebem os colírios. Isso também, às vezes a pessoa não sabe. Muitas vezes o que acontece? Existem demandas judiciais, Úrsula, que são necessárias. Existem que são necessárias. Outras, elas são dispensáveis. Entendeu? Por quê? Porque ou é uma falta momentânea, que a paciente está no componente especializado por uma falta momentânea, não precisaria entrar com demanda judicial, e outras realmente é preciso por causa dessa questão da tecnologia. Outra que são, na minha opinião, também dispensáveis, é que nós sabemos que a indústria farmacêutica visita muitos nossos médicos, então, às vezes, chove. E lá na secretaria, nós fazemos um controle por tecnologia e qual é o prescritor. Então, muitas vezes, a gente tem um retrato de quem é que mais prescreve, entendeu? E aí, isso a gente mostra o que nós fizemos? Fizemos um formulário onde o médico, o profissional de saúde, ele tem que dizer se ele tem conflitos de interesse. E muitas vezes tem conflitos de interesse, eles registram. Entendeu? Então,
as demandas acontecem assim, as demandas judiciais, as liminares. E é o que eu digo, quando entra uma liminar, o paciente ele vai ser atendido ad eterno, ou seja, para cair uma liminar demora, porque nós sabemos que a nossa justiça ela é lenta, tem muitos processos, então demora. E o que acontece? Quando é do componente especializado, no componente especializado existem regras. Você tem, geralmente a PAC atual, ela é de 3 meses. Com o Covid, ela passou a ser uma PAC de 6 meses, que o médico pode fazer, isso veio com o advento do Covid, a PAC de 6 meses, mas assim, de 6 meses ele tem que renovar. E quando ele tem que renovar, ele tem que fazer exame, tem que fazer uma série de coisas. Então, mas aí ele é monitorado. Com a decisão judicial, queridas, o paciente basta chegar lá com e existem juízes que eles não querem nem que a gente peça uma receita nova. Ele quer que eu atenda aqui em 2025 com a receita de 2018. Nossa. Quando foi o início da ação. Aí a gente diz, não posso, eu quero saber se o paciente, o usuário, ele foi o médico agora em 2025. Sim. Será que aquele medicamento que ele estava usando lá em 2018, um comprimido de 12 em 12, está fazendo efeito? Aumentou a dose? Diminuiu a dose? Então, todas essas intervenções farmacêuticas nós fazemos através do parecer. Então, uma receita que é antiga, a gente não, mesmo com a vigência da ação, a gente não faz o atendimento se não tiver uma atualização nova. É a mesma questão também para quem trabalha em drogaria com medicamento controlado e antibiótico. Isso. É a mesma coisa. É por isso que é importante a gente renovar essa receita para a gente saber se ele está com tratamento atualizado, está indo regularmente ao médico e até mesmo para a questão de controle. Né? Uma questão de segurança do usuário. É a segurança do usuário. Às vezes eles não entendem. Por exemplo, o antibiótico. Por que é 10 dias? Se o paciente, né, o usuário está lá com 10 dias, ele não foi, aquela bactéria ou piorou e ele não... Ou então ela já foi embora. Entendeu? E às vezes o usuário não entende isso, né? Ele quer trazer a mesma receita de não sei quanto tempo para a gente poder fazer atendimento. Então, isso é um complicante. É que nem, olha, o Samuel comentou aqui. Isso garante o uso racional de medicamento. É isso mesmo. O nosso papel dentro da sociedade, independentemente de onde a gente estiver atuando, a gente tem que promover esse uso racional, porque muitas pessoas que não é da área, principalmente que não é farmacêutico, ou até mesmo médico, ele já não tem essa noção dessa importância, desse controle. E como ela falou ainda agora da questão dos conflitos em relação à indústria, né? Conflitos de interesses. Então, ainda tem essa questão. Às vezes, o médico ele quer incluir uma medicação ou quer aumentar, né, o período de uso dessa medicação por causa desse conflito de interesse. E, às vezes, não é pela questão do tratamento do paciente. Ainda tem também essas situações. E o outro ponto importante, doutora, que a gente até comentou, eu e a doutora... que a gente comentou algumas vezes no programa da questão de medicamento genérico, similar e referência, né? E também tem essa questão de conflito de interesse, né? Pelas indústrias farmacêuticas, né? Por alguns profissionais na hora de prescrever e acaba disseminando fake news, né? De paciente, profissional para o paciente, né? E até mesmo nas redes sociais, dizendo que medicamento genérico e medicamento similar não presta. Ainda não são, às vezes, não são nem profissionais farmacêuticos, às vezes são pessoas aí que vão falar. Que não conhecem e acabam... E outro ponto importante também, que não é só dizer que o medicamento similar não presta, é quando a gente questiona, nós farmacêuticos, a gente vai questionar os outros profissionais, você conhece o medicamento similar, você sabe quais são os testes que são realizados, tanto genérico quanto similar, passa também fake news reclamando que o medicamento similar não tem os mesmos testes. Outro ponto importante também é quando eles falam que eu estou prescrevendo o medicamento referência ou o original, que é errado esse termo. O original é o similar. E aí eles não sabem, e eles não sabem diferenciar similar por referência.
E aí a gente tem que fazer essa educação em saúde também para orientar. Como é que vocês devem saber essa diferença entre similar e referência? E eu sempre falo, até para os meus alunos, que vocês têm que sempre buscar no site da Anvisa, na lista da Anvisa, que ela está sempre atualizando a listagem dela, para poder fornecer informações em relação aos similares equivalentes que eles podem ser substituídos pelo de referência. E o outro ponto importante também é a questão da gente orientar e fazer com que as pessoas elas tenham um pouco de... tenham assim, uma reflexão que, se não fosse pelo medicamento genérico e similar, a maior parte da população não teria acesso. Não teria acesso. Não teria acesso. O SUS fornece o quê, doutora? A senhora é experiente nisso e pode muito bem explicar para a população, né, para quem está nos assistindo, os principais medicamentos que são fornecidos dentro do SUS, para poder eles terem noção que genérico e similar presta sim. O que acontece no SUS é que, mesmo com o advento da 14133, a gente faz a aquisição pelo princípio ativo. Então, o princípio ativo é o que a gente faz a aquisição. Pode entrar o genérico, pode entrar o similar, porque a gente faz no SUS, a gente é obrigatória a fazer a aquisição pelo princípio ativo. Diferente, por exemplo, da decisão judicial. Por exemplo, se eu tiver uma decisão, eu já tive uma decisão judicial que era fenobarbital. E a gente compra o fenobarbital, mas a decisão, ela dizia que ela não queria o fenobarbital, ela queria o Gardenal, porque para ela só fazia efeito se fosse o Gardenal. Aí nós temos, não, mas não é assim. Vá lá com seu médico e peça para o médico, porque como bem a Úrsula falou, todo o medicamento, o que é que a gente pede no SUS? Ele tem que ter um registro na Anvisa. Porque a Anvisa é que é a nossa agência regulatória dos medicamentos. Então, se na Anvisa o registro está ok, tem um registro, tem um vencimento. Então, se tiver tudo ok, eu posso fazer a aquisição daquele medicamento desta maneira. Entendeu? Então, a gente faz assim a aquisição. Então, a gente nunca sabe a área técnica, por exemplo, o que é na minha área, né? Porque eu não faço parte da programação e nem da CPL, porque na CPL tem um farmacêutico que faz a análise das propostas. Então, quando vai ver a análise das propostas, a gente vai saber o que vai entrar. Se vai ser o genérico, se vai ser o similar, ou se vai ser o de referência. E é importante que a gente tenha, saiba passar essas informações para a população. Isso. Né? E assim, eu quero só abrir um adendo, que a gente fala muito aí dos conflitos de interesse. Eu sou a parte do outro lado, né? Eu brinco aqui sempre com a doutora Úrsula que o farmacêutico, a bom da gente é que a gente pode atuar de diversos lugares, né? Lugares balcão, que muita gente nem imagina. No balcão, fora do balcão, no consultório clínico e junto com o médico. Eu sou propagandista. Eu até brinco que eu tô do outro lado. Mas hoje, a gente vê também que isso cresceu bastante. Muito. O propagandista, geralmente, agora é farmacêutico. Antigamente era administração bancária. Hoje eles estão procurando mais. Por quê? Como você falou, não adianta a gente só saber vender. A gente tem que saber e conhecer também o mecanismo daquilo. Explicar esse mecanismo para os profissionais. Tipo, por que o meu é bom? Não é bom porque ele é original. Porque é bom. Porque é da marca tal, tem não sei quantos anos. Não, porque o mecanismo dele é assim, tem uma tecnologia que foi desenvolvida e assim ele vai melhorar melhor. E aí, ainda tem a questão, como você falou aí, de algumas medicações. Eu não é puxar a sardinha pro meu lado, mas voltando para a parte do cannabis, a gente sabe que hoje em dia o SUS, como ele é amplo, se você for na a região norte, os índios, eles têm um contato com a planta. Eles fazem chá da planta. E aí, como é que você vai explicar para essa pessoa assim, olha, a gente vai agora pegar um óleo que é importado, isso. Não, mas eu estou fazendo um chá, por que eu vou depender do SUS para fazer isso? Aí, poxa, tem estudo que esse aqui, isolado, está comprovado que funciona melhor. Ali pode contaminar, ali pode ter várias coisas. Então, tem também, a gente tem que ter essa expertise também nesse momento dessa judicialização. E
principalmente os oncológicos, porque os oncológicos eles têm até os imunobiológicos que são usados para psoríase, para dermatites, que às vezes também tem a questão dos estudos, como você falou, o registro. Então, o profissional farmacêutico em todas as áreas, ele está começando a ser um candidato muito importante. Tipo, quando eu fui fazer o processo seletivo para cá, eles perguntaram, mas quanto tempo você atua na área de farmácia? Você só vendia, você fazia isso, você fazia aquilo? Aí eu falei, opa, eu já tô vendo que o mercado deles, ele já quer alguém que consiga argumentar, digamos assim. Não só o convencimento. O conhecimento mesmo, conhecimento técnico, né? Para poder. Técnico, ótimo. Porque antigamente o propagandista eram de outras áreas e eles não conheciam. Eram treinados. Então eu falava. Não, doutor, Não. É bom porque ele vai atuar naquele mecanismo, naquela parte ali do endocannabinoide, não sei o quê. Então, a gente já vai sabendo que tem que fazer. E esse é o nosso diferencial, né? É o nosso diferencial. É aquilo que eu digo, o farmacêutico, porque é por isso que eu sou apaixonada pela nossa profissão, porque a nossa profissão, ela nos abre um leque muito grande, entendeu? Quem quer... Eu trabalho em áreas extremas, né? Então, eu trabalho na área da judicialização e trabalho na área de manipulação de parenteral. Que vocês não sabem o quanto é difícil. Muito. Não é algo que seja difícil, mas assim, o quanto é difícil a gente ter um profissional que faça manipulação de parenteral. E é algo que, pela portaria 272, é exclusiva do farmacêutico. Mas nós não temos essa matéria nem por longe nos nossos cursos de farmácia. A gente sai e sabe. Entendeu? Então, é uma área também que precisa crescer, porque a gente não tem. Nossa, eu tô impressionada na hora que ela fala os números das resoluções. Eu tô anotando. Até porque eu gosto da legislação. E ela pega muito, né, essas questões da legislação, então ela lida com isso direto. Então, não tem como não mas escapar que eu digo para disso. vocês, pra gente é fácil farmacêutico. Por quê? Porque para tudo a gente tem a legislação. Hoje, no tema da judicialização, eu tenho um tema fresquinho, que é o tema 1234, que pelo voto do ministro Gilmar Mendes, que ele conseguiu depois, esse tema já estava quase há 10 anos em pauta no Supremo Tribunal Federal, que é a questão do ressarcimento, porque no SUS, nosso SUS ele é tripartite, ou seja, ele tem competências que são da União, nós temos competências que são estaduais e temos competências do município. E de cada um usuário, cada habitante é per capita. Independente de eu ter diabetes, a Úrsula não tem diabetes, nem eu. Mas assim, a gente já é descontado per capitamente R$1,50. R$1,50, é pouco. Mas dentro da população de 1,5 milhão de habitantes, vejam quanto isso impacta. Impacta, né? E ele verificou o quê? Que tinham coisas que eram obrigação da União, porque nós temos a Conitec. A Conitec é que normatiza quais são os medicamentos que podem ou não entrar no SUS, para qual patologia. Então, qualquer tecnologia para entrar no SUS, ele passa pela Conitec. Já foi um avanço. E existem medicamentos que, se eles não estão na política, alguém precisa pagar a conta. E o que acontece? Como o usuário, ele está mais próximo, ele chega mais fácil lá na Secretaria de Saúde, que fica ali na Lomas, ali na Almirante Barroso, então ele vai lá e judicializa um medicamento que seria de competência da União fornecer. E aí, o tema, o que é que ele diz? É o seguinte, o Estado pode até comprar, mas vai ter que ser ressarcido pela União. Nos casos do oncológico, é 100%. No caso de outros medicamentos, 65%. Então, o que eu gastar, eu vou comprovar que eu gastei e a União vai ressarcir para os nossos cofres do Tesouro. Né? Então, isso aí é muito importante. E essa comprovação é de quanto em quanto tempo? É mensal, trimestral, anual? Teoricamente, nós temos anualmente de prestar contas. Anualmente. Anualmente, a gente vai fazer essa prestação de contas. Estamos ainda naquela fase de verificar qual é o sistema para a gente alimentar, porque hoje a gente tem que ter a informatização ao nosso lado, porque para a gente fazer tudo na caneta, né? Então, nessa fase, a gente, no próximo mês, a minha diretora está indo para Brasília, onde é discutido com todos os secretários como é a forma realmente de ter esse ressarcimento. Como eu disse para vocês, né, que eu já estou nessa lida da demanda há muito tempo, eu tenho um processo desde 2018 solicitando ressarcimento. Eu espero que antes de me aposentar saia pelo menos o primeiro ressarcimento, que volte o dinheiro.
Com certeza, é muito bom, né? Quando a gente vê que tem algo que está contribuindo, né, para o crescimento, para valorização, é muito importante a gente ter, às vezes a gente sair ou para algum outro emprego, ou para uma aposentadoria, a gente com aquele dever cumprido, né? De realização. De realização, né? No serviço público, né, a gente tem essa... Como a gente é de carreira, né? Então, a gente começa a ver no embrião os projetos e a gente vai vendo se desenvolver. Então, a gente vai acompanhando, né? Então, isso é muito gratificante para nós na nossa profissão. E a questão, tu estava falando muito da questão da judicialização, né? Eu queria que, como tem muitas pessoas, um público grande aí que não é da área da saúde, né? Ou que é da área da saúde, não entende muito essa questão do SUS por não trabalhar, enfim. Eu queria que tu explicasse o que seria realmente judicialização, né? O que é essa palavra, o que significa e qual é o impacto que causa diretamente para as pessoas. Assim, tenta falar de uma forma bem simples para as pessoas as pessoas que são leigas, né, que não é da área da saúde, para entender melhor essa questão da judicialização que tu falou logo no começo. O que é a judicialização? É quando eu quero algo que eu não encontro no SUS, ou que tem, mas eu desconheço, aí eu vou lá no Ministério Público, vou lá na Defensoria e peço para o juiz me dar alguma coisa. Quais são os impactos? A judicialização, ela é individual, e nós sabemos que o SUS, ele é coletivo. Então, o que acontece? Voltando ao exemplo da diabetes, nós temos... O SUS, ele precisa fornecer uma série de medicamentos. Vocês viram agora na farmácia popular, né? Que até aumentou o elenco de medicamentos disponíveis na farmácia popular. Então, o SUS existe alguns medicamentos que ele é obrigatório a dar. E quando eu vou judicializar, eu tenho uma judicialização de um medicamentos, o ESGA, que é 12 milhões. Eu vou, por falta de uma decisão judicial, ele não está no SUS, mas eu tenho uma decisão judicial onde, se eu não comprar, o gestor, o secretário de saúde vai ser preso, os bens vão ser bloqueados, o governador vai ser bloqueado, não vai ter dinheiro para pagar o salário dos professores. O que é que acontece? A gente compra por força de decisão judicial. Mas eu estou tirando 12 milhões da onde? Eu vou tirar do medicamento que tinha que estar lá na ponta. Porque é igual na nossa casa. A gente tem o dinheiro do mês para pagar as contas de água, luz e telefone. O carro quebra, a gente vai ver qual é a prioridade. Então, o carro quebra, para mim, a prioridade é o carro, porque eu preciso me locomover, tenho que levar. Você vai tirar o dinheiro de algum lugar. Eu vou tirar, esse mês eu vou tirar da água, eu vou pagar atrasado. Né? É mais ou menos assim. A judicialização, o que acontece é isso. Você vai tirar um orçamento e de uma forma individualizada. É para um indivíduo só, enquanto o SUS ele é para uma coletividade. Olha só que bacana essa informação que muitos já não conseguem até diferenciar, que às vezes pensam que é tudo, né, engloba toda a mesma coisa, né, lá dentro. Mas tem toda essa burocracia, né, doutora? Isso, além disso, tem questão também da documentação, né, dos laudos técnicos, tudinho. Porque hoje, nós, até mesmo na judicialização, a gente já avançou bastante. Antigamente, o paciente ia só lá no defensor público e tinha a decisão. Hoje mesmo, o Conselho Nacional de Justiça, ele criou um mecanismo que se chama NATJUS, Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Eu faço parte também do NATJUS, assim como a equipe CESPA, que nós temos lá, nós fazemos parte do NATJUS. Então, o que é isso? Nós conhecemos o medicamento como ninguém. Todas três, nós somos da área, então a gente conhece. O juiz que está lá, de plantão, ele é da área do direito, não conhece. Ele tem uma decisão do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que antes dele emitir uma liminar, ele precisa pegar aquele medicamento e submeter à análise do NATJUS. Lá na análise do NATJUS, a gente vai fazer o parecer, que a gente vai combinar a questão específica do medicamento com a doença, com o que está disponível no SUS, não está, a gente faz um apanhado geral e a gente vai indicar se a gente é favorável ou não àquela liminar. O que é bom do NATJUS é que ninguém sabe, a gente assina eletronicamente.
Então, ninguém sabe quem deu aquele parecer. Se fui eu, se foi a Úrsula, se foi você, ninguém sabe. Só é a comissão que faz A parte. comissão que faz do parte. Natijus. Para quê? Porque assim a gente não tem como Os conflitos de interesse e alguém vinha, olha, Suzy, tem que dar esse parecer, coisas assim. Então a gente fica anônima. Então isso facilita para quê? Que eu possa dar um parecer isento de qualquer de medo, de represária, porque a gente sabe que acontece, de alguém, olha, entendeu? De laboratório, qualquer coisa. Então a gente é isento de. E a gente faz aquele parecer para o juiz. Às vezes 6 horas, 14, 24, 48, 2 horas para você fazer um parecer. Aí faz o parecer. Às vezes o juiz acata, às vezes não, mas isso vai de cada um. Mas eles são obrigados. Então, quando vem a liminar, ele já tem que vir com o parecer do Natijus, que é mais uma área que o farmacêutico pode atuar. Outra área também que tem poucas pessoas. Tem um farmacêutico de Londrina, que falou que aqui em Londrina temos o Natijus, sou um membro também. Olha só. Olha que bom, colega. Odinei. Olha, Odinei, querido Odinei, que eu conheci ele nas redes sociais através de uma discussão sobre medicamento. Olha que bom, tá vendo? Aí ele assistiu, aí ele falou, Úrsula, eu sou do SUS também. Ele ficou empolgado quando falei que a doutora Suzy vinha aqui pra gente falar sobre esse assunto, que a gente ainda não tinha abordado aqui no programa. Olha que bom. Ela, a doutora Suzy, tá estreando aqui esse assunto com a gente. Um assunto fascinante. Fascinante. Olha como a gente foi, a gente pegou o extrato de cannabis, a gente falou da oncologia, já estava falando dos imunobiológicos, a questão da somatropina também, né? Então, A gente abordou muita vê coisa. como é muito grande, né? Os É, medicamentos porque se a gente aí... for conversar da judicialização, é programa que não acaba mais. Dia Tem todo. dia todo que tem muitas situações. E isso aqui porque a gente resumiu, né, doutora Suzy? Com certeza. E ainda Senão- surgiu uma dúvida, porque a pauta era mais por oncológica. Eu falei, gente, não é puxar a mensagem, mas eu também quero entender isso aí, como funciona. Com certeza. Porque na minha área tem muito médico que prescreve e eles falam da judicialização. E tem muitos que conhecem. Aí como eu tô entrando agora, eu falei, não, peraí que essa área eu também não conheço. Eu vou logo perguntar. Porque como não está ainda disponível no SUS, a única maneira ainda de se ter é através da judicialização. É. Entendeu? É a única forma. Porque é um produto, assim, não é que O valor é isso- expressivo. É um valor expressivo. Eu sempre digo para os pacientes, quando vão lá comigo, doutora, mas a gente paga os nossos impostos. E Entendeu? isso tem Por o mais que direito de você seja. lutar. Entendeu? Então a gente paga os impostos. Então a gente precisa ter uma saúde de qualidade, né? Onde os medicamentos precisam ser constantemente revisados as padronizações, né? Porque Sim. a indústria farmacêutica, ela é Muito vibrante e rápida. dinâmica, entendeu? Então, a gente precisa também se modelar. Quem usa cimetidina? Ninguém mais usa cimetidina, entendeu? Plasil. Não usa Medicamentos muito melhores. muito melhores, mais seguros. com menos efeitos colaterais, entendeu? Com uma saciedade melhor para o paciente. Olha a onda cetrona que veio aí, assim, pra, digamos, diminuir muitas reações que tinha, né, da da metoclopramida, que é o Plasio. É porque, como eu sou da indústria, não dá pra falar muito nome do pessoal. Tem que ser da substância. Aí eu vou na substância, porque senão meu chefe vai olhar assim e falar, Não, desculpa. Olha só, a Lucília Azevedo. O Marabá. Marabá, linda! em Marabá foi implantado e tivemos nossa primeira reunião ontem. Que legal! Natijus, parabéns, Lucília. A Lucília é outra defensora do SUS em Marabá, nossa parceirona, né? Porque a gente não faz SUS se a gente não tiver os parceiros, né? Então, toda a judicialização que envolve o Estado em Marabá, como ela é do município de Marabá, Lucília, nós precisamos resolver. E, por sinal, em Marabá é o único município do estado do Pará que tem protocolo de cannabis. Olha só que bacana. Existe uma lei municipal aonde disponibiliza o Eu cannabis que- eu para que- o município de Marabá. Eu queria uma pra cá. Vou puxar até essa linha pra mim, que aí eu já começava a fazer um protocolo.
Gente, a gente vai estar finalizando aqui o programa agora, infelizmente. Mas enquanto que a doutora Suzy estava falando aqui, eu já estava formulando os próximos programas. Quem sabe ela não volte para cá, a gente fale melhor, né, sobre o SUS, falar assim, mais detalhada a importância dele, né? Como resolve algumas questões lá. Vocês podem deixar suas dúvidas. A gente vai alinhar um pouquinho futuramente. E aliar, né? Como ela falou, se a gente tem o direito, vamos exercer esse direito de forma que nos respalde, né, a farmácia aí. Muito bacana, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Estou à disposição sempre para pôr um SUS mais efetivo. Vou pegar o contato, trocarmos umas figurinhas aí que eu gostei dessa questão do protocolo aí. Com certeza, vamos trocar os contatinhos. Muito obrigada mais uma vez, espero que a gente se encontre mais vezes aqui no programa, né? E que a gente mantenha esses laços, né? Não só profissional, mas pessoal, né? De amizade, a gente sempre, como a doutora Thalita falou, pra gente trocar figurinha, né? Os contatinhos são importantes. Os contatinhos são importantes. E espero que vocês tenham gostado, tá? E se vocês tiverem ainda algumas dúvidas, podem mandar no meu Instagram, do Farmadispensa, que eu vou estar entrando em contato com a doutora. Quem sabe a gente não faz uma dinâmica bacana aí para responder as dúvidas de vocês. E até semana que vem. Semana que vem vamos ter também convidados muito interessantes. Festa de carnaval com conhecimento no Farmadispensa. Sim, vai ter conhecimentos diferenciados. Bloquinho Farmadispensa. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até semana que vem. Rádio e TV